9, 3. Se tu, minha alma, a Deus suplicas e não recebes, confiando ficas em suas promessas, que são muitas e infalíveis para te valer. Porque te abates, ó minha alma, e te comoves, perfeita calma. Não tenhas medo, em Deus espera, porque vencemos, Jesus virá. Intercede por ti, minha alma, espera nele, com fé e calma. Jesus te ouve, Deus vai e salva e te abençoa por alto céu. Porque te abates, ó minha alma, e te comoves, perfeita calma. Não tenhas medo, em Deus espera, porque vencemos, Jesus virá. Terás em breve as dores findas no dia alegre da sua vinda. Se Cristo tarda, espera ainda mais pouquinho e verá. Porque te abates, ó minha alma, e te comoves, perfeita calma. Não tenhas medo, em Deus espera, porque vencemos, Jesus virá. Glória a Deus e as palmas de glória a Deus, aleluia. É o Senhor que consola a nossa alma, né, irmãos? Muitas vezes a nossa alma se encontra tão abatida e nós não achamos assim nenhuma saída, né, irmãos? Mas o Senhor, Ele está conosco a todo momento. Ai de nós se o Senhor nos abandonasse, né, irmãos? Satanás, ele já teria nos tragado. Então, se hoje nós estamos aqui
sinal de que o Senhor, Ele não nos desampara. Então somente creia, entrega teus problemas, tudo ali que está te afligindo, entrega nas mãos do Senhor e creia no poder do nosso Deus, pois o Senhor, Ele é fiel e Ele tem várias maneiras de trabalhar. Deixa nas mãos do Senhor e tudo Ele vai fazer por você nessa noite, amém? Glória a Deus. Gostaria de saber se tem alguém que gostaria de uma oportunidade nessa noite, alguém que recebeu um livramento, uma bênção, uma cura, para testificar a grandeza desse Deus que nós servimos. Tem alguém nessa noite? Pode falar. Eu agradeço essa oportunidade que o Senhor tem me dado. Eu gostaria de falar para os irmãos, já tem uns 4 anos, ao qual eu venho orando pela minha casa, pela salvação, sabe? E muitas das vezes, aí eu oro, estava aqui bem calminho, e de repente aquela briga entre dois, um querendo matar o outro. Eu começando a olhar, teve momentos que eu cheguei a parar e falei assim, não tem jeito. Mas eu com a minha própria boca, não estava querendo deixar o Senhor trabalhar, porque com a nossa boca a gente pode lutar. Com a nossa boca a gente pode falar aquilo ao qual vem acontecer, mas de repente aquilo que a gente está falando, a gente está profetizando. Glória a Deus. Então, aí eu comecei a analisar, a pensar, né? E falei assim, não. Aí eu mesmo não entendendo, eu peguei o livro de Abacuque e comecei a procurar estudá-lo. Aí fui indo, fui aprendendo, né? Aí eu comecei a ver que Abacuque, ele saiu da queixa, foi para a confiança. Ele saindo da dúvida, foi para a confiança. Saindo do homem, foi a Deus. Eu falei, dessa mesma maneira eu vou fazer na minha vida. Mesmo morrendo, mas eu vou continuar crendo e esperando no Senhor. Eu falei assim, porque aquele que começou a obra na minha vida, ele vai terminar. Ele me tirou de um lamaçal da podridão, me tirou das drogas, me fez uma nova criatura. O que ele pode fazer na minha casa também? Mas eu vou esperar. O salmista diz, eu esperei com paciência no Senhor. Ele se inclinou para mim, ouviu o meu clamor, tirou-me de um lamaçal. O salmista não diz, eu pedi, o Senhor me deu. Então, da mesma maneira eu comecei a fazer. O Senhor, muitas das vezes eu não estou vendo, mas eu já estou esperando no Senhor. Sabe? Porque a gente começar a pedir quando tudo está bom, é fácil. Mas eu quero ver naquela hora, naquela luta tão grande, você vai falar, você permanecer olhando para o alto. Não falando. Aí eu comecei e acredito que Deus está fazendo. Muitas das vezes eu não vejo, irmão. A briga está ali, eu começo a orar. Estou esperando no Senhor. O salmista diz, eu esperei, então eu espero no Senhor. E eu creio que a obra era o Senhor que começou a obra. Ele vai terminar na minha vida. Sabe o que eu quero trazer para os irmãos aqui? Que a gente tem que continuar. Mesmo que você não está vendo, não está entendendo, mas continua. O Abacuque fala assim, que mesmo que a figueira não floresça, que o fruto não devide, que o produto da oliveira minta, que os campos não dêem mantimento, que a ovelha da malhada seja arrebatada, que nos currais não haja gado. Ele diz, mas todavia eu me alegrarei no Senhor. Não é o homem, não é o mundo, não é aquilo que você está vendo com seus olhos carnais, mas começa a olhar, procura fazer como a procura fazer como lá fez o que ele saiu. Paulo, procura fazer como Paulo. Segundo, lá em Romanos, o apóstolo Paulo, ele diz assim, eu combati o bom combate, eu terminei a carreira e guardei a fé. Ele não estava vendo com os olhos carnais, mas com os olhos espirituais, já estava vendo lá na frente. Bem assim é na minha, na sua vida. Procura olhar além dos olhos carnais. Olhe para o alto, porque é do alto que vem a sua força. Eu dou graças a Deus. Eu agradeço os irmãos aqui pelas orações, por tudo que Deus tem feito e vem fazendo na minha vida. E na minha, na sua, na nossa vida, o melhor está por vir. Glória a Deus.
do Senhor por Paulo. Louvado seja Deus. Deus é bom, né, meus irmãos? Deus é bom. Eu saúdo a amada igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém, meus irmãos? Louvado seja Deus. Que está guardado do Senhor Jesus. Louvado seja Deus. Aleluias. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluias. Assim como a noite espera pelo dia, assim como a praia espera pelo mar. Eita, Jeová! Assim como as nuvens esperam pelo vento, com mais ansiedade eu estou a te esperar. Te espero chorando, te espero, mestre querido. Estou me curvando ante o peso da cruz. Me ajude a chegar ao meu lar prometido. Sem ti não consigo viver, meu Jesus. Eita, bem mais que as flores esperam pelo orvalho, bem mais que um perdido espera te encontrar, bem mais que um filho espera a mãe querida. Com mais ansiedade eu estou a te esperar. Te espero chorando, te espero, mestre querido. Estou me curvando ante o peso da cruz. Me ajude a chegar ao meu lar prometido. Sem ti não consigo viver, meu Jesus. Eita, Jesus! Bem mais que as flores esperam pelo orvalho, bem mais que um perdido espera te encontrar, bem mais que um filho espera a mãe querida. Com mais ansiedade eu estou a te esperar. Eita, Jeová! Te espero chorando, te espero, mestre querido. Estou me curvando ante o peso da cruz. Me ajude a chegar ao meu lar prometido. Sem ti não consigo viver, meu Jesus. Sem ti não consigo viver, meu Jesus. Eita, Deus, sem ti não consigo viver, meu Jesus. Louvado seja Deus, eu agradeço a oportunidade, em nome de Jesus. Gostaria que você ficasse em pé para poder orar. Aleluia. Irmão Manuel, que vai trazer a palavra. Eu já quero agradecer ao Senhor, né, por essa oportunidade. Nós sabemos que a nossa oportunidade ela vem das mãos do Senhor e nós nunca podemos recusar, né, irmãos? Porque o Senhor, Ele é poderoso, né? Grandes coisas o Senhor Ele quer fazer, tanto na minha vida quanto na sua. Então vamos dar lugar ao Senhor, amém? Vamos orar e receber o servo do Senhor. Deus de poder, Deus de graça, Deus de glória, nesse momento de oração, Pai, entrega a vida dos teus servos nas tuas mãos, a vida da tua esposa nas tuas mãos, que o Senhor venha usar grandemente aqui, meu Pai.
Senhor venha fazer a tua vontade, meu querido, essa noite, Pai. Abençoa cada um que não está aqui, Senhor. Fala conosco, Jesus. Tu és fiel. Aleluia. Amém, irmãos? As palmas exaltam a nossa. Saúde, amada igreja, com a santa paz do Senhor Jesus. Amém. Então, meus amados, estamos alegres, né? Porque sabemos que Deus nos revelou o seu primeiro plano. Não é isso? Qual é o primeiro plano de Deus para com o ser humano? Importante isso. O primeiro plano, para quem não descobriu, vamos que descubra. O ser humano é salvação. Salvação. Salvação é que nos traz na prática, que na verdade ela existe. Salvação, ela traz a alegria. Mesmo em meios altos e baixos, devido às épocas, mas ninguém pode dizer que está triste porque Jesus salvou, né? Estamos sempre marcados com a marca da alegria, biblicamente falando. E isto é que nos leva a perseverar com esperança naquilo que nós estamos vendo, mas crendo neste efeito maravilhoso. Sempre a gente usa dizer, mesmo em meios calamidades, estamos alegres, repetindo as mesmas frases, porque vale a pena. Deus trouxe para a terra, revelou a sua palavra, marca o seu primeiro plano, a revelação do seu primeiro plano. Qual é o primeiro plano de Deus para com o ser humano? Salvação, aleluia. Isto. Junto com a salvação vem o selo do Espírito Santo, para que sejamos beneficiados e valorizemos aquilo que o Senhor fez, está fazendo por nós. Aleluia. É uma realidade mista. Quero louvar a Deus com a minha esposa. Vamos já louvar, daqui a pouco iremos meditar na palavra do Senhor nosso Deus. Irmão Daí, sim, do José de Paulo, hein? Eita, mas fica marcado na vida, né? Lindo, lindo, lindo. Muito. Mas é lindo, ele é inspirado, sempre foi. Muito lindo. Aleluia. Graças a Deus. Salve, amada igreja, na santa paz do Senhor Jesus. Amém. Igreja, vamos louvar o louvor 26, a perfeição. Glória, aleluia. Bem conhecido praticamente de todos. E os irmãos que souberem vão acompanhando, vamos aqui um coral. Glória a Deus. Não sei se as irmãs vão louvar hoje, mas querido. Então, já daqui a pouco já vamos se preparando, porque o tempo é apropriado, não é? Aleluia. Quando glória, tá vendo aí, irmão? Tá bom? As coisas de Deus é para tudo bem. Vocês sabem disso, não é? Que até na nossa área secular nós somos exigentes. Você compra uma vestimenta, um calçado, tem um pequeno defeito, quase ninguém vê, mas a gente exige troca. Agora e para Deus? Que é no Espírito de Deus. Quão glorioso cristão é pensar
na cidade que não tem igual, onde os muros são de puro jasmim e as ruas de ouro e cristal. Pensa como será glorioso esse átrio a multidão, e cantando a paz da chegada dos que vencem a tribulação. Pensa como será glorioso ver o rio da vida e cujas margens cada rio são a glória de nosso Jesus. Haverá a perpétua aurora, por Deus mesmo iluminará, e o cordeiro com sua esposa, noite e dia resplandecerá. Pensa na celestial melodia, que a terra espirá de violar, e nas harpas a doce harmonia, ao passar o Jordão sorrirá. Esplendores que levam a norte, ser constante, não volte atrás. Sua herança correta transforme, é Jesus o fiel operar. Ser glorioso, pensar na grandeza, nos prazeres que acodem aqui. Qual será desfrutar a riqueza que esperam os salvos ali? Os encantos do mundo não podem ofuscar a glória do Rei. Não almeja viver amigo nessa formosa Jerusalém. Não almeja viver amigo nessa formosa Jerusalém. Aleluia! As irmãs estão com a oportunidade, louvando e bendizendo o nome do Senhor. Aleluia! A nova Jerusalém está revelada em nossos corações, extraído da Bíblia Sagrada, palavra do Senhor. Eita, irmãos, imagina, a nova Jerusalém está nos céus. Depois ela vai descer para uma determinada posição na direção dessa Jerusalém antiga. E conta com portas e janelas e nada desmonta. Já vou falar cidade voando? Eita, Deus! Cidade boa! É uma coisa linda. Vamos ouvir as irmãs. Louvar e bendizer o nome do Senhor. Amém. Antes de vocês começar a louvar, vou fazer uma breve oração, igreja, pelos nossos lares, por aqueles que estão enlutados, por aqueles que são tristes, precisando do socorro do Senhor, porque nós estamos aqui louvando e bendizendo o nome do Senhor. Mas tem pessoas nesse momento chorando, tem pessoas precisando do Senhor, tem pessoas acamadas, tem pessoas precisando mesmo que a mão do Senhor vai lá naquela UTI, naquela CTI, alcançar. Então, vamos fazer uma breve oração. Glorioso Deus bendito, aqui na tua gloriosa presença, estamos, Jesus amado, te pedindo teu socorro, a tua presença na vida dos necessitados, dos que precisam do Senhor.
Vai visitando nessa noite, Pai, aquele doente, os aflitos, necessitados da tua graça, da tua misericórdia, Senhor. Seja no hospital, seja, meu Pai, naquela UTI, seja aqueles que estão acamados em seus leitos de casa. Tu sabes, Senhor, tu sabes como resolver. Então, alcance em nome do nosso Senhor Deus, em Cristo Jesus, teu amado Filho. Amém. E graças a Deus. Irmãos, com a oportunidade para a glória do Senhor, nosso amado Deus. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Louvado seja o nome santo do Senhor. Nós vamos louvar o 202, meus irmãos. 202. 202. Aleluia. Glória a Jesus. Louvado seja Deus. O grupo Luz Divina. Saudamos a igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém, Jesus. Amém. Glória a Deus. Vamos lá. 1, 2. Junto ao trono de Deus preparado, aqui está um lugar para ti. Há perfumes a gozo exaltado, há delícias profundas ali. Sim, ali, de seus anjos fiéis rodeados, numa esfera de glória e de luz, junto a Deus nos espera Jesus, nos encantos da terra não podem dar ideia do nosso caminho. Se da terra os prazeres acordem, são prazeres que acabam-se aqui. Mas ali, as venturas eternas ocorrem, a existência perpétua na luz, a tornar-nos felizes com Jesus. Aleluia! Nos servemos em nossa lembrança da riqueza do reino Pai.
irmãos, ora a Deus pedindo que a sua boa palavra, como sempre, irá nos orientando. E nós estamos num tempo muito apropriado para isto. E sempre nós vemos na Bíblia Sagrada como exemplo, quando os homens de Deus, mulheres de Deus, descobriam que a oportunidade era para catar as bênçãos, era um momento de implantamento de bênção, eles, mais que depressa, diligentemente, cuidavam em recebê-la. Em todo momento, Deus manifestou às pessoas. Naquela época, Deus manifestava mais muitas vezes em forma de homem, Cristo em forma humana, mas a revelação estava dentro da pessoa e elas, mais que depressa, diligentemente aproveitavam todas aquelas oportunidades. Vamos orar a Deus pedindo que a sua boa palavra irá nos orientar como de sempre. E quem trouxe a sua oferta também apresente a Deus, não é? Quem pode ajudar, ajude com amor, com alegria. O que devemos fazer antes de ofertar? Diga e responda. Porque são as perguntas doutrinárias, elas são bem, não é? São bem visível e bem seguras, e elas são bem sistemáticas, vamos dizer assim. Antes de ofertar, temos que fazer o que mesmo? Quem sabe disso? Irmãos, a trombeta está prestes a tocar. E se não perdoar ninguém, a Bíblia diz só por isso, não é por nada, mais nada que isso não. Só por causa de perdão, a pessoa diz a Bíblia, não é? Palavra que não ouvirá. Então, eu me lembro, nas 2 terças-feiras, estivemos comentando sobre a posição da igreja, a posição de Israel, a expectativa da igreja, é a doutrina que mais inspira a igreja. Os que descobriram o efeito da salvação é a doutrina salvífica, é a doutrina da salvação, e ela consiste numa aliança diária, constantemente. Vamos apresentar a Deus. Primeiro, façamos o quê? Pedimos perdão e liberamos perdão, para que tudo que fizermos seja para a glória de Deus. Senhor, nosso Deus, nosso Pai Celestial, perdoa nossas dívidas, assim como nós perdoamos aqueles que nos devem, Senhor Deus de glória. E também, meu Deus, te pedindo que a tua boa palavra, ela venha, Senhor, cada momento, beneficiar os teus servos, as tuas servas. Meu Deus e meu Pai, com o teu poder divino, santo e maravilhoso. Também, meu Deus, receba a oferta que o Senhor tem preparado, porque, na verdade, tudo o Senhor prepara primeiro. E graças a Ele, ao Senhor nosso Deus, coloque as ofertas nas salvas, com amor, com alegria, com graça em cada coração. O Senhor ama pessoas de coração alegre. Isto. Tem alguém que possa passar os envelopes? Estão aqui. Irmãos, pegue os envelopes pela fé. O Senhor da glória. Pegue com a acho que esse aqui, não é? Está ali já. Pode passar aí. Pegue pela fé, o Senhor ama pessoas de coração. Olha aqui, irmão. O Senhor ama pessoas de coração alegre. É exatamente isso. Tudo queremos fazer para com Deus, devemos fazer de coração aberto. Tudo. Porque Ele nos abençoou em tudo. Já nos abençoou em tudo, o Senhor da glória. Louvado é o nome do Senhor da glória. Aleluia. Então, aí já vamos meditar na palavra de Deus, mas antes de ler o texto que iremos pregar,
quero fazer um comentário sobre esse mês. Esse mês é o mês de... Que mês nós estamos? E o que ocorre no mês de junho? A festa junina refere-se ao mês de junho. E a fogueira? Está compreendendo? A festa junina refere junho. E a fogueira de São João significa o quê? Sabe o que eu estou referindo? Porque nós temos sempre aquele campo de informação para transmitir. O mês de... Eu vou já enviar mais, nós meditar na palavra. O mês de junho foi o mês em que João Batista foi morto. Talvez você não sabe disso. Na época do aniversário de Herodes, ele é conhecido. A filha de Herodías pediu a cabeça de João Batista, foi aceito por Herodes. E Herodes manda os soldados degolar João Batista lá na cadeia, no cárcere. E no momento que eles levaram manejaram a espada para cortar a cabeça de João Batista, então ele ergueu o braço, cortaram um dos braços. Ergueram novamente outro braço, ele cortou outro braço. Vocês já ouviram alguém dizer assim: deu um de João sem braço? Já ouviram, não? Isso é uma das maiores blasfêmias que o ser humano promove contra Deus. Porque a história de João sem braços nasceu, estes provérbios nasceu dentro do cárcere, quando ele ficou separado, os braços fora do corpo. E imediatamente os soldados captaram a cabeça. Então o corpo de João Batista foi dividido em 3 partes: braços, cabeça e corpo. E ao chegar a Herodes, a cabeça de João Batista, que é mais bem conhecido, ele não parou por aí. Eles fizeram um preparo. Naquela época não tinha geladeiras, congelador, mas eles colocaram a cabeça de João Batista no fogo para assar, por ficar defumada, ou seja, ficar bem conservada e de maneira que não tivesse danificação. E a notícia espalhou: João Batista foi cortado a cabeça. Aí o rei da Síria, o rei da Síria, que é a capital de Damasco, é a Síria, manda um comunicado para Herodes: eu quero participar também da morte de João Batista. Então foi levado a cabeça de João Batista para a Síria. Você olha na parte da história geográfica, lá na Síria tem uma mesquita, um túmulo bem grande, e assim é escrito: aqui está a cabeça de João Batista. O rei de Beirute, naquela época, que é capital do Líbano, pediu também a participação da morte de João Batista. E para Beirute foram também os braços de João Batista. Você olha na parte da geografia, em Beirute existe um túmulo bem grande, tipo uma mesquita, e lá escrito: aqui estão os braços de João Batista. E o corpo, como diz em Mateus 14, os discípulos sepultaram em Jerusalém. Ora, imagina como o mundo está. Quando Cristo faz a demonstração sobre João, no capítulo 11 de Mateus, na sequência, que fizeram com João Batista, que fizeram, mas isso não ficaria impune.
Então, para a ressurreição de João Batista, 3 túmulos abrirão. Um em Jerusalém, outro em Damasco e outro em Beirute. Está lá o fogo no Oriente. Devastação das nações e a zombaria e os arquilos é ato de demonstração de poder, suposto poder do ser humano contra o servo de Deus. Aí houve a ditadura por Herodes. Quem concordar que João Batista deveria morrer, concordar com o meu decreto, que João Batista já tinha morrido, acenda em cada local, fosse hoje era rede social, mas não tinha rede social, acenda na frente de cada casa uma fogueira. Todos os locais, na época, foi divulgado, concordando, praticamente quase todos, lógico que não é todos, concordamos com a atrocidade de Herodes contra João Batista, e o testemunho é uma fogueira acesa. E isso expandiu tanto que por todo o Brasil a história da fogueira existe, as pessoas por simplicidade não vê assim, mas a origem da fogueira foi esta, foi uma confirmação que eles estavam concordando com a morte de João Batista. Agora imagina bem, você, um profeta de Deus, um dos maiores profetas de todas as épocas, o profeta que teve o privilégio de ser um testemunho ocular de Cristo, o profeta que as suas mãos tocaram a palavra da vida. E como Jesus expressou em 11, eu estou referindo 11 na sequência do Evangelho de Mateus, fizeram de João tudo aquilo que quiseram fazer. Só que nós estamos vendo o mundo fechando. Aonde a água não invade, o fogo invade. Onde o fogo não invade, a guerra invade. As alianças quebradas, a rejeição dos profetas de Deus, não somente João Batista, mas quantos e quantos têm sido maltratados, mortos, referente ao insulto contra a Deus, a palavra de Deus. E há quantas vezes a gente não acendeu fogueiras, né? Foi isso? Sem saber o que estava fazendo e cometendo uma grande iniquidade. É uma realidade nisto. Tudo na Bíblia tem um princípio, tem uma história, tem um porquê sim e tem também um porquê não. Já oramos, já vamos compreender um pouco a história de João Batista. Ele ficou até hoje, no meio de São João. E São João, viva São João! As pessoas falam porque não entendem, mas é momento de os que são testemunhos de Cristo já descobriram e nós lamentamos sobre isso. Até hoje existe, mas nasceu assim. E tudo isso originado pelo império, o quarto império, predito pelo profeta Daniel. E é esse império que está preparando, talvez sem saber, mas para enfrentar Cristo, para ser derrotado lá no vale do Armagedon, em Israel. Tudo vai ser cobrado. Vamos ler a palavra de Deus no capítulo 11 do Apocalipse, versículos 15 ao 18. Glorificado e exaltado é o nome do Senhor. Apocalipse. Os irmãos sabem que Apocalipse significa o que mesmo? Para quem não sabe, Apocalipse significa revelar. Revelação de quem? De Deus, que entregou
o anjo. O anjo entregou a João. E João distribuiu as 7 igrejas. Apocalipse, capítulo 11, 15 ao 18. Encontraram? Então vamos já fazer a leitura dessa palavra. Na minha Bíblia tem esse erro de gramática, acho que lá dos irmãos também tem, outros não tem, mas isso não impede você usar a colocação exata, porque a Bíblia, essas Bíblias que nós usamos, até outras em casa, não trouxe que é corrigido, ela não é corrigida, ela é atualizada nas melhores versões. Mas essas nossas tem muito erro de gramática, sabia? Não? E muito, não são poucas não, muitos erros. Um exemplo, em Hebreus 10, versículo 19, está assim escrito nessas nossas Bíblias. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário. Mas não é santuário, é santíssimo lugar, é além do santuário. É onde Jesus está, ele vai estar além do santuário. É erro de gramática. E aqui também, nessa Bíblia que eu estou usando, tem também erro de gramática no versículo 11, versículo 15 do capítulo 11. Temos: e tocou o 7º anjo a trombeta, e houve no céu grandes vozes que diziam: os reinos do mundo vieram a ser de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. E os 24 anciãos que estavam assentados em seu trono, diante de Deus, prostraram-se sobre os seus rostos, sobre o seu rosto, e adoraram a Deus. Dizendo, adoraram a Deus, todo por dizendo assim, né? Dizendo: graça te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és e que eras, e que hás de vir, e que tomaste o teu grande poder e reinaste. Versículo 18. Iraram-se as nações e veio a tua ira, e o tempo dos mortos para que sejam julgados, e o tempo de dares o galardão aos profetas, a teus servos, e aos que os santos, e aos que temem o teu nome, a pequenos e a grandes, e o tempo de destruíres o que destroem a terra. Diz a palavra. Pode sentar, irmão, já oramos. E depois da oração, nós somos exortados, aconselhados a dedicar ao ministério do quê? O ministério da palavra. Biblicamente falando, o que Deus manda que nós devemos fazer mais? É orar ou examinar a palavra? Não, está referindo os dois mandamentos. Qual é que devemos fazer mais? Que Jesus manda que nós devemos fazer mais? É orar ou examinar a palavra? Orar e examinar. Orar e examinar. Olha, um exemplo. Por que devemos tomar a ceia? Porque está no imperativo. É a ordem imperativa. Está compreendendo? Não devemos ficar sem tomar a ceia, porque Deus nos ajuda, nos brigou, e está no imperativo. Por que devemos orar? Está no imperativo. Por que devemos examinar a palavra? Está no imperativo. Então, a vida de meditação, mediante a palavra de Deus, é o que mais nos demonstra que estamos mais perto de Deus. Então, a pergunta é esta. Jesus manda orar. Termina, está imperando. Eu vos digo, orai, assim por diante. Mas também ele ordenou no mesmo imperativo, ele ordenou, examinar as Escrituras. Isto explica, não é? Porque cuidado, vós tem nelas vida eterna, e são elas que de mim testificam.
E isso é exemplificado no sentido ilustrado. Orar e examinar a palavra de Deus são iguais. É a mesma coisa de nossos corpos ser locomovidos. Qual é a perna que usamos mais para locomover o corpo? É a direita ou a esquerda? Qual asa que o passarinho usa mais para voar? Direita ou a esquerda? Participe, irmãos, porque é bom. Nós estamos nesse tempo de participar dessas riquezas de Deus. Então, a questão da palavra, tanto a orar como examinar a palavra, os dois estão no imperativo, são iguais. Você vai orar 30 minutos, é aconselhável, pode orar até 5 minutos ou 10 minutos, o restante examine a palavra. Porque a palavra é o que nos orienta de uma maneira toda especial. Olha o que lemos aqui nesta noite. Nós sabemos que a igreja, ela vai subir, não é isso? E ela subirá antes do juízo final, ou não é? Então, já que a igreja subiu com Cristo, claro, o juízo final está incerto. Nós tivemos um comentário, hoje tem 21 dias, me lembro que tivemos um comentário sobre o trabalhar de Deus em fazer a ligação de os estrangeiros convertidos com Israel da promessa. Aleluia! Não sei se vocês se lembram, porque é tempo, irmão, de nós trocar o movimento pelo avivamento. É tempo de parar com a gritaria e o pula-pula, porque nós sabemos que nós somos portadores de 3 coisas: pensamentos, sentimentos e emoções. Mas o que fala mais alto em nossas vidas não é o movimento das nossas emoções, é a razão da palavra, é o raciocínio da coisa exata na palavra. É o raciocínio que nos declara convicção, discernimento, treinamento. A igreja subirá. Olha o que diz, não é nem no versículo, capítulo 11, versículo 1, mas está escrito assim, que o templo em Jerusalém, ele será guardados, vigiados por 2 profetas durante 3 anos e meio. Já leram isso? Está aqui no capítulo 11. O Senhor entregando uma medida para o anjo, o Senhor entregou a medida ao anjo, o anjo demonstrou a João, dizendo, levanta e mede o tempo, mas deixa o pátio que está fora do templo, porque foi dado às nações para que pisar o templo 3 anos e meio, ou 1260 dias. É o que nós estamos esperando. Esta profecia, ela não está se cumprindo ainda, mas está próxima a cumprir. Por quê? No local aonde esse terceiro templo será reconstruído, está em guerra. Mas daqui mais a pouco, de uma maneira ou de outra, aquele local será conquistado pelo povo de Israel. Se os irmãos olharem no mapa geográfico, bem lá no centro, aonde está a mesquita dos muçulmanos, bem naquele local, daquela mesquita dos muçulmanos, é bem o local onde Abraão subiu para sacrificar Isaac, o tipo de Cristo, que hoje ficou em ruína, está em ruína. Foi naquele lugar em que Salomão reconstruiu o primeiro templo e Deus inaugurou com a sua glória, de maneira transitória, mas aconteceu. Foi naquele mesmo lugar aonde Jesus inaugurou a segunda casa e demonstrou a segunda glória do Pai, como Ageu profetizou que a glória da segunda casa seria maior do que a da primeira. Porque
a primeira casa tinha sido desmoronada por meio do rei Nabucodonosor. Mas a promessa de Deus nunca se desmorona, ela está sempre de pé. Então, quando aproximou o nascimento de Cristo, o que aconteceu? O Espírito de Deus acendiou a vida dos profetas, ou despertou na vida dos profetas, e Ageu profetizou: esta casa será reconstruída, e sabe quem irá inaugurar ela? Jesus. E em Mateus 25 está escrito: Jesus entrou no templo, inaugurou a segunda casa, e a profecia cumpriu infalivelmente. Mas no ano 70, essa segunda casa foi desmoronada pelo Império Romano, e o local está em ruína. E naquele local construíram a mesquita de Maomé, mas ali é o local do terceiro templo. E vemos a história do terceiro templo no capítulo 11 do Apocalipse. Dois profetas profetizando por 3 anos e meio, dando início do evangelho do reino do fim ao ministério dos judeus. Mas aqui no capítulo 11, versículo 7, a palavra nos expressa: quando terminar a sua profecia, um poder político e religioso, conhecido como besta do abismo, lhes fará guerra e os matará. A palavra nos expressa que, principalmente no versículo 10, depois que os 2 profetas forem mortos, haverá a propagação do anticristo, uma falsa paz por 1260 dias. O versículo 10 expressa que eles entrarão em união, o mundo entrará em concordância. Aí o ministério do anticristo passa a ditar as ordens para que ele se sente no lugar do trono de Deus, olha, na casa de Deus. Vocês já leram isto no capítulo 2 de 2 Tessalonicenses 1, não é isto? Que o homem, ele virá. O arrebatamento não seria assim, sem que primeiro se manifesta o homem do pecado, o anticristo, o filho da perdição, o qual se levanta, se sentará no trono de Deus e se levantará contra tudo que se chama ou clama a Deus. Está referindo o povo essencial, a propriedade de Deus. Quem é a propriedade de Deus? Nós somos aconchegantes da propriedade, mas a propriedade foi a promessa da propriedade de Deus, foi feita em Abraão, uma bênção nacional. A propriedade de Deus é Israel. Quando nós somos aconchegantes, os irmãos se lembram que nós tivemos um comentário que os gentios e os judeus são unidos por Deus mediante a cruz de Cristo. E ele tirou a parede de separação que estava entre nós e eles. Só que os judeus não aceitam. Fui saindo um pouquinho do assunto, entrando na história, mas os judeus, no momento, a maior parte não aceita que um gentio se faça irmão de um judeu. Só que nós vemos, depois da morte dos 2 profetas, o que vai acontecer? Vai haver uma falsa paz por 3 anos e meio. Porque a Bíblia nos revela o ministério do anticristo. Por que motivo o anticristo nunca inaugurou seu reino aqui na terra? Persegue, se dita regras. Hoje tem a regra do ecumenismo, não é isso? Cristãos, mas sem ser libertos de todo aquilo tipo de pecado. Mas o título é cristão. É uma grande experiência para nós observar bem como está o mundo. Agora, quando os 2 profetas forem mortos, haverá uma falsa paz mundial e ninguém mais terá o direito de ter essa liberdade que temos hoje. E dali para frente, o anticristo, ele irá fazer um pacto com Israel, um pacto parcial, não é integral. Porque o anticristo, voltando no mesmo assunto, sabe por que ele nunca inaugurou o reino aqui na terra? Irmão, nós temos que dar valor a nós mesmos que Deus nos deu.
Nós somos valorosos, nós somos exército de Deus. Nós somos soldados de Deus. Os irmãos e as irmãs que têm Cristo na vida são membros desse soldado de Deus. E esse soldado de Deus, esse exército de Deus aqui na terra, ele assegura qualquer tipo de império e dissipa qualquer conselho dos ímpios. Às vezes a gente não sente tão bem se nós não meditar bem na palavra. Aqui na terra existe o exército de Deus ou não? Quem são? Na terra existem 2 exércitos de Deus. Não é 2 não, 3 exércitos de Deus existem aqui na terra. Existe o exército de Deus lá no céu. Quem? Os anjos. Existe o exército de Deus aqui na terra. Quem? A igreja. O anticristo inaugurou o seu ministério porque a igreja está na sustentação do sustentáculo da plenitude do Espírito Santo. Mas quando a igreja estrangeira, que nós já tivemos esse comentário, eu me lembro bem disso, ela subir, o anticristo se manifesta em inaugurar o seu reino. Mas eu quero cumprimentar os 3 governos de Deus aqui na terra. 3 exércitos de Deus que existem aqui na terra. Um deles é a... Você nunca leram isso? Que o Senhor nos fez aqui na terra, reis e sacerdotes, comandantes na ordem da justiça de Deus, asseguradores da verdade, no Apocalipse capítulo 1, versículo 6, fala disso com clareza. Nos chama também como grupo de sacerdotes, grupo de profetas e grupo de reis. É lindo a palavra para nós, por isso que a meditação é o melhor remédio contra a insônia. Glória a Deus! Ajuda o sono, não é perder, é ajudar. Ajuda o sono lá pela noite e não consegue dormir, porque o sono fugiu, mas depois ele voltará. Entra no processo da meditação, e a insônia não passa nem perto. Glorificado é o nome dele. E o outro exército que Deus tem aqui na terra é a natureza. A Bíblia diz que os cristãos oram, os de corações limpos, oram, o anjo leva a oração, as orações até o trono de Deus, e o anjo, na ordem de Deus, joga a oração dos santos para a terra. Surge terremoto, maremoto, vulcão de fogo e coisas mais. A Deus usando a natureza como exército. E a outro exército de Deus que está aqui na terra é Israel. Israel, quem quiser ser mais abençoado na oração, não esqueça sempre de orar em favor de quem? Está escrito na palavra, lá no livro de Gênesis, capítulo 3, versículos 1 ao 3. Eu abençoarei, disse Deus, os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Então nós temos esse ponto de raciocínio pleno de orar em favor de Israel. Mas o que lemos aqui, que depois que a igreja de estrangeiro, como Paulo escreveu em Romanos 11, principalmente 25, ela deslocar-se da terra. Então o anticristo não pode inaugurar o reino, primeiro porque está a igreja. Está compreendendo? Quando a igreja subir, quem ficará na terra? Israel da promessa. Não sei se os irmãos conhecem o trabalhar de Deus na Bíblia, as leis de Deus, as leis cerimoniais, as leis morais e a exceção. O que é a exceção? É que Deus dá um tempo exato para um determinado assunto, mas devido à longanimidade de Deus, aquele tempo X que ele deu, ele estende mais para frente. Chama exceção. Paulo, ele foi apóstolo como exemplo por exceção. Já leram isso? Está no capítulo 15 da Epístola aos Romanos, versículos principalmente 8 e 9.
ele expressou que Jesus apareceu para ele como um abortivo. E ele não era digno de ser mais chamado apóstolo, porque já fazia mais ou menos de 20 a 30 anos que os apóstolos tinham sido separados. Exceção! Então, no arrebatamento da igreja, Deus trabalha na revelação da sua palavra, exceção. Quando a igreja subir, vocês sabem disso, que a igreja está prestes a subir, não sabe? Está ou não? Sim. Mas outra pergunta em cima dessa: o evangelho já foi pregado? Não. Hã? Se existe mais ou menos, tem lugar que não vai internet, tem lugar que o circuito é fechado, o evangelho não entra. E não são poucos não, há cerca de mais de 2 bilhões e 500 milhões, mais ou menos assim, de pessoas nunca ouviram o evangelho. E o tempo só chegará ao fim quando o evangelho for pregado. Mas a toda criatura, em testemunho. Agora veja bem, nessa falsa paz que está comentando na palavra, é que o anticristo ele vai promover um decreto para inaugurar o seu reino. Mas o anticristo só inaugurará o seu reino, o reino dele, se ele eliminar Israel de sobre a face da terra. Por isso que no capítulo 8 do livro do profeta, capítulo 2, não me fala a memória, versículo 8 do livro do profeta Zacarias, o Senhor disse: olha, eu serei um muro de fogo ao redor de Jerusalém. Quem tocar em vós, toca na menina dos meus olhos. Então, cada nação que se opõe contra Israel está assinando a sentença com a condenação, a menos que se arrependa. E nós somos verdadeiros testemunhos do Senhor. Sabe que é assim? Porque está na palavra da promessa, com o juramento de Deus. Então, no momento em que a falsa paz estiver reinando por 3 anos e meio, que o anticristo tentar inaugurar o seu reino, mas primeiro ele promoverá uma destruição de Israel, promoverá o projeto de varrer Israel sobre a face da terra. É naquele momento em que Israel clamará pelos Deus de Jacó. E nós vemos no capítulo 10 do Apocalipse, versículo 7, que a 7ª trombeta, primeiro ela tocará para revelar o arrebatamento da igreja em cada coração. Biblicamente falando, o coração que estiver magoado, a Bíblia diz que não ouvirá a 7ª trombeta tocar. Porque a igreja, ela será levada para a glória dentro da profecia de Jesus. Os judeus receberam a notícia do evangelho primeiro. Só que os judeus não receberam a palavra, então Deus rejeitou os judeus, mas não esqueceu do povo da promessa, o povo da nova aliança, com juramento. E o evangelho, ele vai avançando no ministério estrangeiros e vai beneficiando ministérios estrangeiros, e os estrangeiros vão sendo beneficiados pela plenitude da graça de Deus, o Espírito Santo em forma de caráter, não em forma de dom somente. Dons de expulsar demônios, dons de às vezes de pregar de ciência, assim por diante. Porque Deus mostra alguma coisa, não é garantia que a pessoa está salva. A garantia é o selo, é a presença do Espírito Santo em forma de plenitude que produz um bom caráter, a boa união, a boa segurança, a paciência, a mansidão. E os que vão aceitando a palavra vão se sendo beneficiados. E é justamente nessa preparação que a 7ª trombeta, ela tocará e a igreja imediatamente, quando a igreja subir, Deus mandará as 2 testemunhas. E as 2 testemunhas são judeus, com sinais mediante os sinais de Elias e Moisés.
trazendo já princípios não, sequência do juízo de Deus, que o princípio do juízo de Deus já veio muitos anos, muitos tempos atrás, assim por diante. Mas voltando nesse sentido, estamos falando, haverá falsa paz. Aí o mundo passará por aquele processo, mas Israel ficou implantado como tropeço para o anticristo. Biblicamente falando, no momento em que Israel clamar pelo Deus de Jacó, pelo livramento, o sétimo anjo que tocou a sua trombeta, o que acontecerá? Para a igreja subir, é o mesmo Deus que ordenou o arcanjo sétimo, e ele tocará a trombeta, e ouve lá onde já está vendo aqui a história da onisciência nas pregações, e lá na glória tocou o sétimo anjo a sua trombeta, diz a palavra, e ouve lá no céu que grandes vozes que diziam, o rei, eu vou usar a palavra corrigida, a expressão mais corrigida, o reino do mundo veio a ser de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para sempre. Nós estamos numa matéria, não aqui na outra igreja, sobre os 4 impérios de Daniel. E nós estamos concluindo que nós estamos na época do último império de Daniel, que foi o império da Babilônia, o primeiro, depois viria o quarto império com os costumes de Babilônia, que é esse império que está funcionando hoje. Está ligado a 10 países da Europa, implantando o ecumenismo. Todo mundo pode ser cristão, pode ser crente, mas precisa que não contradiz contra as imagens de esculturas e também os ritualismos pagãos. Isso aí. Mas no momento em que o anticristo implantar o reino, tentar implantar, porque o anticristo, o diabo só faz se Deus responda. O diabo tem poder aquisitivo? Não tem. Ele só faz se Deus, portanto, ninguém tem direito de culpar o diabo. Quando você vai transferindo culpa para ele, você vai saindo fora da responsabilidade pessoal e ficando isento de ser perdoado e justificado por Deus. É naquele momento em que a 7ª trombeta tocar, e houve voz nos céus que ele dizia, o reino do mundo passou a ser, porque naquela época um reino só, aí está reinos, mas é erro de gramática. Naquela época haverá somente, vocês não estão acompanhando a profecia das testemunhas não, irmãos? Testemunha de Cristo, nós somos testemunhas, não somos? E a palavra nos diz que os 24 anciãos que estavam sentados no trono, cada um no seu trono, 24 anciãos, nós já sabemos que são 12 apóstolos e 12 profetas. São os fundamentos implantados, 12 patriarcas, melhor dizer, forma justamente 24 anciãos. Eles disseram, olha, os reinos do mundo veio a ser do Senhor, do seu Cristo, e reinará para tudo sempre. E eles glorificavam a Deus que era e que és, e que tomaste o teu poder e reinaste, e senastes. Chegou o tempo em que de receber galardão. Os irmãos sabem que a igreja, ela vai passar pelo processo de um julgamento antes do juízo final. Quem sabe? Não? Porque muitos às vezes pregam que você vai comparecer lá, mas não para ser julgado. Mas a Bíblia não dá esse direito em lugar nenhum. E não você, o arrebatamento não faria sentido. Então veja bem, e a palavra nos diz que eles regozijavam e diziam, chegou o tempo de dar o galardão aos teus profetas, aos teus servos, o tempo também dos mortos para que eles ressuscitam, e o tempo de destruíres, porque destrói a terra.
Quando Jesus ressuscitou, ele expressou categoricamente: é-me dado todo o poder no céu. No céu, ele está reinando na terra. Parcialmente. Ele reina nos corações que aceitam a palavra. Agora, todo o Espírito Santo, referente à profecia de Joel, ele não está sendo cumprido geralmente em toda a face da terra. Mas a promessa de Deus, ela não falha. A promessa de Deus, ela é absolutamente digna de confiança. E naquele momento haverá uma grande guerra mundial. Já houve a primeira mundial, a primeira guerra, houve a segunda, e nós estamos na visão de uma terceira guerra mundial. Brevemente, é onde as nações estarão. Vocês já leram isso? Já encerrando devido ao controle do horário, mas quando Jesus chegar, as nações, elas vão se enfrentar Cristo Jesus através de bombas atômicas, foguetes atômicos, todo tipo de armas, armamentos químicos para sufocar a igreja, mas a igreja segura com Cristo, ela está, na época, cumprindo uma parte do Salmo 91. Somente com teus olhos. Essa profecia já se cumpriu? Não. Porque o Salmo 91 é um salmo profético e é um salmo também declamatório. E nós vemos aqui. Então chega o tempo de dar o galardão aos prometidos, como está na Bíblia. E o tempo de destruíres o que destrói a terra. Quando Jesus expressou, é-me dado todo o poder nos céus e na terra, a palavra é plenamente verdadeira. E nós vemos no Apocalipse capítulo 11, um anjo descendo no adjetivo de Cristo, abrangindo todo o universo, prendendo Satanás e lançando no abismo e amarrando por quantos anos? Para qual finalidade? Para que não tente mais as nações que estão sobre a face da terra. Diz a palavra. E nesse resumo, a guerra será mundial. Está no Apocalipse capítulo 16, versículo 16. Todos os reinos, praticamente todos, reunidos para batalhar naquele grande dia do Deus Todo-Poderoso, acampado no Vale de Jezreel, ou Vale de Josafá, ou mesmo que Armagedon, lá em Jerusalém. E naquele momento, quando terminar esta guerra, na matemática do livro do profeta Daniel, esta batalha ela durará 2 meses e 15 dias. Não será tão prolongada, porque quem está na frente é Cristo. E quando terminá-la, então Jesus reunirá a sua igreja, que o arrebatou, e levará ao seu tribunal. Para qual finalidade? Para a condenação? Não. Para receber? O que é galardão? É uma recompensa que alguém recebe através de trabalho prestado aqui na terra. O irmão e a irmã, a nós, pela misericórdia de Deus, cada passo que damos para servir a Deus, para ir para a obra, ou para fazer aquilo que está ao nosso alcance, de acordo com a palavra de Deus, não é perdido. Não se torna desperdício de maneira nenhuma. Naquele momento haverá. Porque eu estou pregando, usando essa colocação? Porque haverá um julgamento para toda a igreja, ou não? É o que estão referindo na palavra de Deus, no capítulo 2 do livro de Filipenses, não é? Lá nos versículos 8 e 10. Fala que todo joelho dobrarão, mas que também todos comparecerão no tribunal de Cristo. Para qual finalidade? Para a igreja ser julgada, mas não para ser
O que nos reforça, irmãos, a seguir a Cristo, nos anima, nos reanima, é o derramamento do amor de Deus em nossos corações e as revelações com garantia da nossa vida com Ele, já desde agora. Aleluia. Os perseverantes, eles são animados, são reanimados, são bem informados com as notícias que vêm sobre o enxame de pessoas no mundo, os grupos de exército contra Cristo, mas a segurança da igreja. Quando a igreja estiver lá na glória, o anticristo ainda estará fazendo pressão sobre Israel. E essa pressão que ele faz feita sobre Israel, quem vai corresponder com isto, ou quem vai enfrentar aquele problema e vencê-lo e livrar o povo da promessa, é Cristo, juntamente com a sua igreja. 7 anos após, a igreja ela descerá. E no chegada da igreja haverá o aviso da 7ª trombeta e a voz que diz lá dos céus: o reino do mundo vieram a ser do Senhor e do seu Cristo. Se nós olhar na Bíblia, no Apocalipse capítulo 13, versículo 5, o anticristo ele vai reinar 3 anos e meio unicamente, mas o anticristo não irá inaugurar o seu reino nunca. Porque é da maneira que ele programou, mas quem está no controle é Deus. O anticristo deveria ter inaugurado o seu reino na época do ministério do profeta Daniel. Mas é bem conhecido que no momento em que o império do rei seria exaltado, seria confirmado, inaugurado, o que aconteceu? Veio o livramento sobre os homens de Deus, sobre os 3 colegas de Daniel, sobre Daniel, e o reino do anticristo, o primeiro reino, ele não foi inaugurado, porque apenas 4 homens na terra, mas 4 homens de Deus, asseguram toda a verdade. Aleluia, glorificado é o nome do Senhor. Então nós estamos na expectativa de qualquer momento a trombeta. Para qual finalidade? Para o arrebatamento, mas biblicamente da igreja estrangeira. Aí os judeus ficarão, só os convertidos, que são poucos, subirão, mas os outros ficarão para aquela batalha, ou seja, para a vinda de Cristo com a igreja. Vocês não leram isso ainda? Está escrito no Apocalipse 19, 11, que Jesus veio montado no cavalo branco, prendendo a besta e o falso, inaugurando o lago de fogo, que ainda não está inaugurado. A besta e o falso profeta, nessa batalha aqui, nessa 7ª trombeta onde lemos, é os primeiros a inaugurar o lago de fogo, tá? Apocalipse 19, 19, 20. Segundo aí para o lago de fogo, o diabo. Apocalipse fala disso, capítulo 20, né? Versículo 10. E o terceiro aí para o lago de fogo, os condenados. De primeira instância, segunda, terceira, os condenados. A Bíblia diz que Deus continua nos abençoando. Gostei de estar aqui comentando da palavra de Deus, mas é tempo de nós meditar bem na palavra, considerar uns aos outros em honra. Sabe o que é considerar uns aos outros em honra? É não ser preconceituoso. É adorar a Deus em espírito. Quem sabe fazer o gráfico? Qual o significado da palavra adorar a Deus em espírito e em verdade? Adorar a Deus em espírito está no
vertical, direto, ó. Direto. Adorar diretamente a Deus, Ele é único em Cristo. E adorar em verdade está no horizontal. Isto. Aquele que diz que ama a Deus e aborrece seu irmão, o seu amor é falso. É o amor que pode ser conhecido como portador da meia-verdade. E a meia-verdade, tudo é mentira. Então, para sermos bem convividos, é adorar a Deus em espírito e em... Sabe disso, não? É tanto divergência de crente, infelizmente, nas redes sociais. Poderia promover uma união que o mundo observasse. Mas cada um usando aquele pecado de oportunista. Sabe o que é pecado por oportunista? Ele fica de olho numa pessoa, quando ele vê a falha na pessoa, ele põe água. Ao invés de ajudá-lo, ele critica e procura cada vez mais desfazê-lo. Isso é uma demonstração que a pessoa ela está adorando a Deus porque ela crê em Deus, mas é somente em meio e tudo é mentira. O mundo está dessa maneira. Ou adora a Deus em espírito e em verdade, ou adora em meia verdade e a adoração é falsa. Quem foi revelado pela palavra? A posição da igreja, que é o arrebatamento, ele foi revelado no Antigo Testamento, e ninguém desviava, se enfraquecia, às vezes entrava dúvida, Deus levantava novamente, porque o arrebatamento da igreja é o que nos leva à plena segurança e à perseverança em Cristo. Que Deus continue nos abençoando. Você até 5 minutos, nós já vamos fazer a oração do agradecimento. Quem compreendeu a palavra? Mas quem não compreendeu tem que fazer o quê? Considerar e examinar o texto no mínimo 20 vezes. O brasileiro gosta de ler? A pesquisa diz que o brasileiro não gosta. O brasileiro gosta muito de ler a vida do outro. É uma realidade nisso, aí não pensa 2 tempos, não, isso não é bom. É intenção maligna, o contrário. É uma realidade nisso. Que assim gostei de estar aqui, agradeço a irmã também, tá bom? Agradeço a irmã e também a atenção da igreja. Assim que Deus preparar, voltarei em Noé novamente para juntos nós meditar no que, irmãos? Irmão, ensinamento, irmão, ele não pode parar. Jesus mandou ensinar e mandou discipular, ensinar e acompanhar. Porque hoje as gritarias estão sufocando. Eu estive comentando, irmão, sobre hinos que as pessoas cantam, hinos espírita, hinos do espiritismo sendo cantados dentro da igreja por não saber o fundamento. E isso atrapalha terrivelmente a história. Hoje eu estava ouvindo um hino, a minha esposa estava ouvindo, aí eu parei e falei, chama Jesus de você. Esse hino. Então, profanação. E muitos crentes vão aí. E não é bom. Parcialidade. Sabia disto? Mas aí a irmã que coordena, acho que a irmã Sheila que coordena, não é? A irmã coordena de acordo para coordenar, Deus se preparar, não é? Nós vamos continuar, porque a saúde da igreja está na doutrina, mas é doutrina, não é aquela emoção de aparência, isso, aquilo, não, isso não é doutrina, é escravidão religiosa. A doutrina que ensina a Bíblia, a palavra de Deus, alerta a igreja, valoriza a igreja e demonstra justamente a responsabilidade da igreja
e o valor que Deus nos deu. Está compreendendo? Então, irmã Sheila, a irmã depois era irmã que sabe, não é? Se quiser prosseguir, A irmã que sabe, né? Mas às vezes a irmã quer fazer a revisão, tem todo o direito. Se a irmã achar tudo bem, então na outra terça-feira nós querendo Deus, ainda virei, né? Iremos. A pregação, geralmente a Bíblia ensina, isso é muito importante. Às vezes a gente vai pregar 3 dias, só que a gente não está ligado ao número fechado, porque nem Deus está interessado em número fechado. Ele está interessado em que pregue a palavra com perseverança. Perseverança. É uma realidade. Desculpe, irmão, até passei um pouquinho do horário, mas é bom para nós termos cada momento a mais essa segurança máxima da palavra de Deus. Vamos agradecer a Deus. Tem avisos? Os avisos já foram dados. O irmão já vai dar os avisos, nós vamos fazer esta oração de agradecimento. Então, com a permissão da irmã que coordena essa parte, na outra terça-feira estaremos comentando as riquezas da palavra de Deus e a segurança plena da vida do cristão. Pode. Seja Deus. Saúde, amada igreja, com a paz do Senhor Jesus. Amém? Receba essa palavra, meus irmãos. Esse ensinamento nunca é demais para nós, né, meus irmãos? Né? Eu quero deixar essa deixa também assim. Os irmãos também, os irmãos que fazem parte do nosso ministério, que não fazem parte do nosso ministério também. A nossa sede mundial, ela tem cursos, meus irmãos, bíblicos, né? Tanto é que eu achei que nossa irmã Lenice e alguns irmãos aqui estamos fazendo esse trabalho, né, de curso, porque a Bíblia nos diz para nós crescermos na graça do conhecimento, né? E é incrível porque nosso professor lá no dia de sábado, meu e da Shirley, é uma aluna do nosso irmão Manuel, né? Nossa irmã Magnólia. Nossa irmã Magnólia. Muito inteirada. Muito. Então nunca é demais nós aprendemos a palavra de Deus. E esse mês nós terminamos, agora dia 29, nós terminamos o curso, né? E tem, nossa irmã está fazendo a CBDA, e já vai, a partir do início de julho agora, vai iniciar as matrículas. Então, meus irmãos, não percam tempo. Se os irmãos têm tempo disponível para fazer no fim de semana, estudem, porque é importante. Amém? Louvado seja Deus. Amanhã nosso irmão Vilto, nosso pastor, vai estar aqui com a campanha. Amém? Estará ministrando aqui a palavra de Deus. Quinta-feira, a doutrina com o nosso pastor Lima. Sexta-feira, culto à tarde, aqui o culto da bênção. À noite vai estar o nosso irmão André, já está confirmado. No domingo, quando eu saí da igreja que eu cheguei em casa, já tive a confirmação dele. Então, sexta-feira ele vai iniciar a campanha conosco aqui, nosso irmão André, né? Quem lembra dele, o jovem que esteve aqui conosco, né? Peço para os irmãos, sexta-feira, meus irmãos, os irmãos que tiverem possibilidade de chegarem cedo, cheguem cedo. Por quê? Nosso irmão também, ele gosta, eu creio que sexta-feira ele vai trazer um grupo da onde ele congrega, que é de lá da Conde Sarcedo. Vou pedir para isso, né? Então, peço por dentro dessa campanha, nosso irmão Eduardo, né? Os grupos da casa estejam cedo, porque o nosso irmão vai dar oportunidade cedo para passar cedo para o ministrador da palavra, né? Nosso pastor Vitor já pediu para falar isso para os irmãos, amém? Louvado seja Deus, né? Então na sexta-feira os grupos estejam cedo aqui, porque o nosso irmão Eduardo vai passar cedo para os grupos e passar cedo para o nosso irmão ministrar também, amém? No sábado aqui, meus irmãos, no sábado, Chico, a nossa irmã Eliana, vem por intermédio da nossa irmã Jailma, confirmou conosco. Então no sábado vai estar nossa irmã, vai estar uma irmã que vai estar ministrando aqui. Venham, meus irmãos, venham ouvir a palavra de Deus. Então sábado está essa nossa irmã, vem por intermédio da nossa irmã Jailma, amém? Louvado seja Deus. Domingo tem a consagração aqui às 9 da manhã. Amém? Os irmãos que derem para vir, venham aqui 9 horas da manhã. Nosso irmão Eduardo vai iniciar uma campanha. Amém? Vai iniciar uma campanha aqui, então venham. Amém? Os irmãos que derem. Essa consagração do domingo já é para os irmãos que às vezes não só conseguem vir ao culto 2, 3 vezes durante a semana.
Então venha, nosso irmão vai iniciar uma campanha no domingo. Amém? No domingo eu não estarei aqui, meus irmãos, porque tem uma reunião lá na sede mundial, né, no domingo. Então eu e a Chico, nós temos que estar lá participando. É justamente em prol da Fundação Reviver. Então no domingo de manhã eu não estarei aqui na consagração, amém? Mas nossa irmã Valdeci, que ela que é a representante, a organizadora da consagração aos domingos, aos sábados também. Então os irmãos que puderem, venham, amém? Esses são recados da casa de Deus. Que Deus abençoe grandemente meus irmãos e passe a palavra para o nosso presbítero Manuel, amém? Deus abençoe. Mas é observar mesmo o crescimento da igreja, não é? O crescimento da igreja. Jesus, quando estava lá no Monte das Oliveiras, no momento de subida, ele ordenou os obreiros, apóstolos, para exercer crescimentos, não só na oração, mas no ministério da palavra. Foi exatamente eles crescerem para os ministérios da palavra. E é bom porque a Bíblia Sagrada, ela é tão boa para a saúde mental, não é? As pessoas que estudam a palavra com dedicação nunca se caducam, nunca passarão por um processo de um esquecimento generalizado. Porque o estudo da palavra, ela faz com que as vias minúsculas do nosso cérebro, da nossa mente, elas ficam em atividades. E a pessoa pode estar velha como for, mas ela estudou a Bíblia, ela nunca caduca. Sabia disso? Quando João escreveu o Apocalipse, ele já estava mais ou menos com 96 anos. É a mente nítida. Daniel, por sua vez, mais ou menos 84 anos. E nós vamos continuando assim. Muito importante. A irmã Magnólia, ela nunca tirou nota menos do que 10. É um tremendo. Uns 3 anos lá na escola, várias matérias, mas nunca tirou nota menos do que nota 10. E a nota máxima é 10, que eu não sabe. Só 10. Tremendo, né? Deus trabalha aí com abundância. Porque a doutrina de Cristo, ela é abundante. Vamos agradecer a Deus por esse trabalho maravilhoso. Tem alguém que porventura não é crente, sentiu de aceitar Cristo como seu Salvador? Tem um sinal com uma das mãos. Tem alguém? Então vamos agradecer a Deus e vamos examinar a Bíblia. Ou ele examina a Bíblia ou fica liberal. Eu sou liberalista. Não precisa examinar a Bíblia não, deixa ela comigo. E você vai avaliar. Muitas coisas não se cumprem porque falam pela emoção. Crente liberal hoje não tem faltado pessoas liberais. Isso é muito perigoso. Uma realidade. Vamos agradecer. Senhor, estamos te agradecendo por esse trabalho que o Senhor nos deu nesta noite e nas demais também, Senhor. Nos agraciando, Senhor, como tens nos agraciado na virtude divina, Senhor, na tua palavra santa e gloriosa, meu Deus e meu Pai, na virtude do teu evangelho santo e poderoso, Senhor da glória, e permanece, ó grande Deus, para sempre, assim como nos trouxeste, nos levando em paz, também apresentando a nação de Israel, a outras nações também, que o Senhor venha a cada momento a mais, tocar em cada coração, nossa família, Senhor, a família dos teus servos, os vizinhos, também as pessoas que não são crentes, que o Senhor possa alcançar com a tua infinita graça e permanece para sempre, levando-nos em paz, como nos trouxestes, em nome de Cristo Jesus, teu amado Filho. Amém. E graças a Deus. A paz do Senhor Jesus. Digo amém. Deus os guarde nessa palavra. Se os irmãos acharem por bem receber o seu partido, você prudente,